E falando da bagagem, vamos aproveitar, porque se eu entendi o panorama geral, deu pra entender, assim, como a gente chegou no momento próximo do presente, né? Do Yang, putz, do Rio, Porto Alegre, Manaus, São Paulo, Covid, você começou ali, acho que o HC foi te dando essas oportunidades, você foi construindo as suas outras também, né? Você mencionou de bater na porta da Santa Casa e tal, mas como é que foi esses próximos passos pra gente chegar pro que você faz hoje e o doutorado em si, que abriu ali uma oportunidade, como é que foi esse negócio de começar a pesquisar também? Boa, assim, como eu disse, né? Acho que fazer pesquisa não foi algo que eu aprendi desde a graduação, né? Meu primeiro trabalho publicado foi durante a residência, mais uma vez porque eu fui obrigado, né? Alguém falou assim, olha, você tem que fazer um trabalho, um TCC, um trabalho de conclusão de residência. Tá bom, então tem que fazer, vamos lá, como é que faz, qual pergunta, vamos estudar, vamos fazer, e aí que foi surgindo uma fagulha, assim. E é muito legal quando você responde uma pergunta e essa pergunta você preenche uma lacuna, né? Então, na época, lá em 2016, estavam começando o SEPS 3, que é aquele troço lá do que SOFA, vamos mudar a definição da sepsi para isso, para aquilo. Putz, será que isso vai ser bom o suficiente para o Brasil, para o país em desenvolvimento? E eu falei, vamos fazer uma corte retrospectiva, vamos puxar os dados e vamos aplicar isso. E, pum, fiz, apliquei, mostrou, olha, realmente, né, você botar um QSOFA de 2 na população latino-americana, você vai ter uma mortalidade muito maior do que está dizendo no guideline. Então, eu falo, pô, legal. Aí que você vê seu nome lá como primeiro autor, sai, vai tocando e assim, pô, legal, cara. Acho que não é impossível, porque você começa a ver as curvas saindo, a tabela saindo. Você imaginava que ia ser tipo um nerd lá que faz negócio, o cara tinha que estudar isso, estatística, matemática, mas, cara, não, assim, então, se você tentar quebrar um pouco o processo, né, fazer uma coisa de quebra de uma grande tarefa, então, por exemplo, quem vai fazer estatística é um bioestatístico. Quem vai escrever vai ser uma pessoa que entende disso e você vai junto, né? Então, às vezes no Brasil, que a gente não tem muito uma estrutura de pesquisa, vai olhar, vai ser o Pedro que vai fazer o processo ético, vai ser o Pedro que vai montar o processo de coleta, vai ser o Pedro que vai coletar o dado, vai ser o Pedro que vai fazer a análise estatística. Então, e quando eu estava dentro do HCPA, que é o História de Clínica de Porto Alegre, onde já tem uma cultura de pesquisa, não tem a bioestatístico, não fala com bioestatístico. Não, quem vai... Deu uma aliviada. Quem vai fazer o processo regulatório, é que a enfermeira da pesquisa. Então você começa a perceber que você trabalhando em conjunto, as coisas fluem, né? Legal. Então, E o doutorado? E aí veio o doutorado. O doutorado surgiu, assim, de uma pergunta clínica, assim, que para mim, eu não sou um pesquisador de bancada, de medicina, assim, de pipetada, eu gosto muito de tentar responder perguntas beira-leito. E a pergunta do meu doutorado surgiu discutindo o caso beira-leito, que era, cara, como é que a gente intuba no Brasil? Porque a gente estava sempre batendo tecla, não, os americanos intubam assim, é a droga mais utilizada, os europeus usam isso, os australianos fazem isso, tá aí o Brasil. E aí quando você olhava assim, cara, tem 22 registros de intubação pelo mundo, nenhum na América Latina. E aí, O que é o registro? É o passo a passo. o registro é basicamente um registro de intubação. Olha, o Pedro está sendo intubado com etomidato, com vidilaringo, as pessoas, acontece isso com ele depois, a mortalidade dele é tanto, né? Então são registros de práticas, não é um checklist. São registros de práticas de intubação. Pesquisa em intubação de forma geral, ou não? Acho que sim, pesquisa de forma Os geral. caras estão registrando isso porque eles deviam estar pesquisando. Então, em vários lugares do mundo tá pesquisando, no Brasil, tinha nada. Nada. E aí precisamos coletar isso. E aí o primeiro ponto que a gente bate na tecla, a barreira, né, em relação à pesquisa na emergência é overcrowded, né, assim, puta, o negócio falta recurso humano, chega num paciente, tem espaço para pesquisa lá, por exemplo, no PNOS-PS lá, tem espaço, né? As pessoas estão super atarefadas, como é que você vai pedir para alguém, cara, você pode liberar uns 3, 4 minutos que você está fazendo para preencher documentar um negócio? Então, se você não tem essa cultura, cara, tudo fica muito mais difícil, tá? Então, o ponto era de montar, e assim que surgiu o barco, que é o Brazilian Airway Registry Corporation. Bem legal, não é? Que a ideia, a gente falou, olha, a gente não tem dinheiro, a gente não tem funding, não tem como pagar pro Pedro, pagar para um residente coletar um dado a mais.
a gente precisa criar uma cultura de pesquisa, criar uma marca, um brand, né? Então, fazendo camisa, logo, site, Instagram, fazendo as coisas assim para tentar dar uma visibilidade, sim, e as pessoas poderem vestir a camisa, literalmente. Cara, eu faço parte do barco, o meu centro coleta dado do barco. E era a ideia de você trazer a pesquisa para uma especialidade, para um departamento, que é a medicina da emergência, né? Então as pessoas compraram essa ideia, esse sonho. Teve muito trabalho duro também de você montar um formulário rápido, que tinha que durar menos de 5 minutos, fazer a logística de coleta, convencer as pessoas. Então foram 4 anos da minha vida muito, muito suados. Caramba, 4 anos. Só o doutorado começou quando você começou a coletar dado depois. Você não tava já com o negócio meio engatinhadinho e tal? Não. Foi realmente vida rolando. Vida rolando, né? Tem mais desafiador. Não foi aquela coisa, tem um projetinho rolando aqui, encaixa aqui, fica aqui. E aí, cara, foi ousado, assim, todo mundo falou assim, cara, ó, se eu fosse você, não fazia isso, porque você vai depender dos outros, como é que vai saber? Então, foi mais uma vez seguindo um feeling, uma ideia de tentar a construção de alguma coisa nova, e que deu certo, né? Tinha alguma pergunta específica nesse primeiro momento? Porque o barco, pelo que eu entendi, é um ambiente para se discutir, pelo que você falou, via aérea, em contexto de emergência, mas diversas perguntas poderiam ser feitas. Boa. E a pergunta era como nós entubamos no Brasil e o que acontece com o paciente logo depois. Ah, tá, entendi. Então a gente estava querendo ver incidência de evento adverso grave e mortalidade. Tá. Então hoje em dia a gente pode falar, olha, Pedro, 1/3 dos nossos pacientes são entubados na emergência sofrem algum evento adverso grave. Olha, Pedro, a droga que a gente mais usa é o etomidato. Olha, Pedro... Isso no Brasil. Brasil. 45% dos nossos pacientes entubados na emergência morrem em 28 dias. Então quase metade morrem. Então é uma ideia que a gente não tinha um dado assim, pô, tá, os pacientes. Então é algo que você pondera muito hoje em dia, assim, pô, eu vou entubar, eu sei que provavelmente 50% dos pacientes evolui para óbito em 28 dias. Então foi pela primeira vez na América Latina que isso surgiu como é possível. Em números. E, olha, foi uma burocracia chata pra caramba. Foi, mas não é impossível. Acho que foi. Tá rolando ainda. Tá rolando. Agora é uma coisa que veio pra ficar. Veio pra ficar. E aí, cara, só aproveitando algo que você fala muito sobre carreira, e eu acho que, assim, por exemplo, eu tenho 32 anos, eu terminei já o doutorado, né? E acho que ao longo da nossa vida, a gente sempre vai botando sempre uma expectativa de carreira, né? Então, por exemplo, você precisa passar na faculdade, você precisa passar na prova, você precisa passar na residência, você precisa passar na outra residência, agora você precisa no mestrado, agora o mestrado, o doutorado, agora você precisa ser aprovado para concurso livre docente, e agora professor titular. Então, assim, a gente está sempre fazendo uma analogia com o mito de Sísifo, que é empurrar a pedra. O Sísifo é um mito grego que mostra de um cara que foi condenado a um antigo rei que, assim, não era um bom rei, e aí Zeus condenou ele a empurrar uma pedra até o topo da montanha. E ele foi condenado a fazer isso pela eternidade. Então era empurrar a pedra até o topo da montanha, quando a pedra chegava lá, a pedra rolava, ele tinha que fazer isso até a eternidade. E aí você percebe que você está sempre empurrando essa pedra até o topo da montanha. E que o importante não é chegar lá no topo, e sim o processo de empurrar. A gente tem que imaginar Sísifo feliz, porque é isso que a gente faz, né? Então eu lembro muito, depois da minha defesa do doutorado, PhD, eu sou o segundo emergencista com doutorado no Brasil. Eu olhei assim... Sério? Bom, cara. E aí eu olhei aquilo ali e falei assim, cara, e eu não tava me sentindo assim... Vou fazer o próximo passo, né? Eu não tava me sentindo... Deu um vazio. Exato, né? Assim, e agora? Ganhei, e agora? Eu até brinco com as pessoas assim, cara, deve ser igual fazer uma colonoscopia, porque eu tava sentindo um vazio interno, confuso, não sabia onde... Desorientado, não sabia onde tava... Mas feliz. Não sabia onde parei meu carro, porque foi um estresse tão grande uma banca, você defender. O trabalho são muitas pessoas envolvidas, né? E, cara, hoje em dia eu percebo que tá muito mais no processo do que eu vivi, assim, uma outra parte dessa história que eu não contei, eu fiz um doutorado sanduíche, eu fui pra fora, fui pra Mayo Clinic nesse período, então, assim, fiz um Research Fellow num processo de doutorado, então tive uma outra perspectiva de pesquisa num grande centro.